ler a tua palavra, Senhor. Aleluia, A ouvir as instruções, Senhor. Sim, meu Deus. Vem do alto, Senhor. Que o Senhor esteja a abençoar esta tarde. Sim, meu Que o Pai. Senhor nos oriente, Senhor, em casamento, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor esteja na frente, Senhor, em qualquer situação, Senhor, meu Deus. Que o Senhor vá na frente, Senhor, nos nossos casamentos. Meu Deus, nós entregamos tudo a Ti, Senhor, meu Deus. Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, pela vida da diaconisa Raquel, Senhor, que trouxe uma palavra abençoada, Senhor, de edificação para nossas vidas. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor seja recompensá-la, Senhor, a sua casa, Senhor, a sua família, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus amado, que o Senhor esteja a abençoar também a vida da irmã Tânia, Senhor. Sim, Dando, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Aleluia. E o Senhor falando com ela, Senhor, através, Senhor, da vida dela, Senhor, Aleluia, Jesus. para que nossos corações sejam tocados, quebrantados, Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a educar nossos filhos, ó Deus. Aleluia. Oh, Senhor, meu Deus, que nós venhamos, Senhor, estar sempre debaixo, Senhor, das Tuas mãos, Senhor, obedecendo a Tua palavra, sendo guiados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, guarda as crianças, Senhor, deste local, Senhor, as nossas crianças, Senhor, meu Deus, que eles venham crescer na Tua presença, que elas possam, Senhor, temer ao Senhor, ó Deus, Senhor, que elas possam reconhecer, Senhor, andar nos Teus caminhos, ó Deus. Oh, Senhor, jamais desviar dele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida da irmã Tânia, Senhor, neste momento. Cubra ela com Teu sangue, Senhor, da cabeça e planta dos pés. Oh, Senhor, meu Deus, que nós possamos, Senhor, estar com ouvidos atentos, Senhor, à Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa tarde. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Senhor, as pessoas que não puderam vir também, Senhor. A ministração da tarde, do pastor Kenji, Senhor, meu Deus. O Senhor, junto com os filipinos, Senhor, meu Deus. Que o Senhor fale com eles também, Senhor. Que o Senhor traga transformação, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas. Que, Senhor, nossas famílias venham ser restauradas, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor transforme mesmo, Senhor, até mesmo essas cidades, essa nação, Senhor, através de nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, que possamos ser exemplos neste lugar, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos use, Senhor, para levar a Tua palavra às outras famílias também, Senhor, que necessitam, Senhor, de cura, Senhor, de transformação, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, que o Senhor nos use grandemente, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta tarde, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a missionária disse que estaria fazendo, né, um congresso para as famílias, né, o meu coração se alegrou muito, porque a gente já vem de experiências com ministrações direcionadas para as famílias. E é muito bom, é muito gratificante, isso tem engrandecido muito a casa do Senhor, né? Isso é muito bom. E quando ela me disse, né, que gostaria que eu estivesse colaborando com a Raquel, eu fiquei assim muito emocionada, né, porque já faz muito tempo que eu não participo assim interinamente de nada na igreja, né? Quando a gente veio para cá, eu fiquei um tempo sem congregar, aí pela misericórdia de Deus a gente acabou vindo para cá e tem sido bênção nas nossas vidas, né? Meu esposo é cria daqui, né? Ele é, para quem não sabe, ele é meu filho na fé, né? E ele já conhecia Jesus, mas ele se batizou aqui e consolidou a fé dele aqui, né? E pelo jeito ele não quer sair daqui, né? Eu falo para ele assim que ele vai ser pastor, porque ele gosta de abrir e de fechar a igreja. Amém. Nós somos sempre os últimos a sair da igreja, né? A gente sempre acaba ficando aqui, né? E ele... Voltamos para casa quando é tocar. E a Raquel está perdendo a concorrência, porque ele gosta de limpar a igreja.
né? Então o pastor tem que falar assim, ó, foram todos para as suas casas, para ele poder resolver ir embora. E eu me alegro muito com isso, porque eu sempre orei por um companheiro de ministério. Você não conhece o meu desejo de trabalhar na obra, e eu sempre disse isso, né? Mas, amém. E a gente vai estar passando um videozinho pequenininho. Esse vídeo não é evangélico, né? Ele não é um vídeo assim, direcionado para o evangelho, mas a história em si, ele é, acho que é em chinês, tem a tradução em inglês, mas dá para captar o que quer dizer. E eu tenho certeza que ele vai falar aos corações como falou o nosso. Alguns irmãos até talvez já tenham visto. Ele é bem pequenininho, mas é bem... Pode sentar. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Abba, 食飯啦。 嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸，仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. Abba, Mama, 食飯。仔，食飯。Family. Quando a gente... Foi minha filha, inclusive, que postou esse vídeo. Quando a gente viu esse vídeo, a gente se emocionou, porque o que eu tirei dele foi assim: a gente não pode desistir dos nossos filhos, né? Eles cometem erros, eles têm falhas, mas a gente não pode desistir deles. A gente não pode deixar os nossos filhos morrer espiritualmente, né? Porque a morte não é só a morte física, é a morte espiritual. E é muito triste quando acontece a morte espiritual de um filho, né? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Essa foi a lição que eu tirei para a minha vida disso, né? Hoje a minha filha, amanhã ela faz 20 anos, né? E a gente viveu assim batalhas muito grandes para criar ela.
E uma das minhas preocupações sempre foi essa. Eu acho que foi por isso que eu me emocionei tanto ao ver esse vídeo. Foi não deixar que a vida dela espiritual morresse. Que ela isse para o mundo. Ela sempre gostou muito de dançar. Então, uma das minhas orações sempre foi essa. Senhor, que a minha filha sempre dance para o Senhor. Não permita que ela queira dançar para o mundo. Porque o mundo tem muitos atrativos. Para os jovens, para os adolescentes principalmente. Né? Eles possuem muitos atrativos. Então, essa era uma das minhas aflições na criação da minha filha. Né? E hoje eu vejo assim que valeu a pena todo o sacrifício que a gente fez, as noites sem dormir, né? Os problemas. Então eu vejo que valeu a pena, porque ela tem 20 anos, mas ela está na casa do Senhor, ela trabalha na obra, ela é evangelista de dança, né? Então Deus usa ela. Então, isso que eu digo para vocês, irmãos, não desista da vida espiritual dos vossos filhos. Não desista. É difícil? É muito difícil. Uma vez um pastor lá no Brasil, ele disse assim numa pregação: gente, não tem neto de Deus, tem filhos de Deus. Não significa porque nasceu na igreja que vai permanecer na igreja. Pode se desviar sim. Pode acontecer sim. Então a gente não pode desistir dos nossos filhos. Nunca. A gente tem sempre que lutar pelos nossos filhos. É fácil? Não é. Porque não vem com manual. Filho não vem com manual para ser criado. Né? Tinha que vir, né? Principalmente quando chega na adolescência, tinha que ter lá assim um manualzinho, né? Uma coisa, como é que você vai, para que lado que você vai. Mas não tem. Né? Então, é boca no pó, jejum e oração. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem outra forma de você criar filho. Né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 22:6. Lá está escrito assim: ensina a criança o caminho que deve andar, que até se envelhecer não se desviará dele. Né? Nós não podemos pensar na criação de filhos sem a presença de Deus. Não tem como. Eu não vejo como. Né? Você criar um filho sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. Não tem como. Dificilmente essa criança vai dar certo. Se você criar ela fora da presença de Deus, eu não vejo como. Né? Isso dá certo. Né? É um projeto que é fadado ao fracasso. Né? E quando a gente ensina os nossos filhos, assim, desde pequeno, a importância do Evangelho, do caminhar com Jesus Cristo, você cria neles uma facilidade para lidar com os problemas, né? Com as aflições que o mundo traz. Eles têm essa facilidade, eles adquirem uma facilidade maior para lidar com isso. Tem problemas? Claro que tem. Eles passam por aflições? Passam, claro que passam, todos nós passamos. Né? Jesus nunca disse que nós não teríamos aflições. Né? E eles passam sim por aflições, mas eles têm a certeza de que o Espírito Santo está ali para consolar, para levantar eles quando cair. Entendeu? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus frisou assim muito para os pais a instrução dos filhos. Né? É uma coisa que Deus sempre diz aos pais, que precisa instruir os pais, que os pais precisam instruir os filhos. Na época dos patriarcas, Deus confiou a eles, a Abraão, por exemplo, ele não via Abraão como um bom pai. Ele não via isso em Abraão. Ele viu Abraão fiel a ele. Então, a partir da fidelidade de Abraão, né, Deus acreditou que ele seria um bom pai. Foi a partir daí. Porque ele iria ensinar o filho dele a ser fiel. Né? A fidelidade dele, que ele tinha com Deus, ele ia ensinar o filho a ser fiel. Foi a partir daí. Deus não sabia que ele era um bom pai, porque ele não tinha como saber. Ele não tinha como saber. Né? Até lá em Gênesis 18:19 diz assim: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor,
fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então Deus sabia que Abraão ia ser fiel a ele e que iria criar aquele menino que ele ia dar para ele na presença do Senhor. Ele não ia permitir que o filho dele se desviasse da presença do Senhor. Né? Diz assim, né? A confiança de Deus em Abraão não foi baseada na experiência desse homem como pai. Deus sabia que Abraão era fiel. E por ser fiel, faria o possível para ser um bom pai. Né? E o que devemos ser sempre, fiel a Deus. Né? É o que sempre nós temos que ser. E aos seus ensinamentos. Só assim teremos êxito em criar nossos filhos. É com a fidelidade a Deus que você vai ter êxito em criar o seu filho. Não tem como, não tem outra forma, né? Não tem outra fórmula, não tem outro projeto. Né? A família é projeto de Deus. Né? A família é projeto que vem do coração de Deus. Né? Hebreus 11, 23 diz assim, ó, é uma história que a Bíblia conta e que eu gosto muito, é a história de Joquebede. Né? Porque Joquebede foi uma mulher forte. Né? Lá em Hebreus 11, 23 diz assim, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, pois estes viram que era um menino formoso e não temeram o decreto do rei. Joquebede, gente, eu fico pensando na história dessa mulher. Ela era uma escrava no Egito. Né? E quando você... a gente vê pela nossa vida aqui no Japão. Nós vivemos aqui, a gente vive embaixo das leis desse país. Então você tem que seguir as normas desse país. Então Joquebede era uma escrava. Né? Ela vivia embaixo do jugo daquele rei. Aí vai lá esse rei e decreta assim, os filhos vão ser mortos. Né? Vão matar os filhos. Né? Aí as mães que estão aqui, me digam uma coisa, o que você faria se alguém falasse assim, ó, todos os meninos que nasceram vão ser mortos? Então, esta mulher, ela tinha todos os motivos para não acreditar, questionar Deus. Entendeu? Deus permitiu que ela fosse escrava numa terra estranha. Né? Ela teve um filho. Ó, ela não se importou com o decreto do rei, não. Ela simplesmente se importou em confiar em Deus. Ela se importou em ser fiel a Deus. Entendeu? A fidelidade dela a Deus. Ela não estava nem aí para o decreto do rei. Eu penso assim que ela disse assim, o importante para mim é o decreto do meu Deus. Entendeu? Decreto do rei, eu quero mais é que ele se dane. Eu não quero saber do decreto do rei. Eu quero saber do decreto do meu Deus. Do que o meu Deus me diz para mim fazer com o meu filho. Então, eu admiro muito essa mulher. A história dela. Entendeu? Então, o desenrolar da história de Joquebede, a maior parte de nós já conhecemos, né? Mas o que eu admiro nela foi assim, a confiança dela. Ela depositou toda a confiança dela em Deus. Entendeu? Ela poderia se questionar, será que alguém iria encontrar o filho dela? Será que aquele cestinho que ela ia colocar ali dentro não iria entrar água? Eu me questionaria isso. Se fosse a minha filha, eu iria fazer esse questionamento. Mas Deus, como é que eu vou pôr a minha filha que acabou de nascer dentro de um cesto? Como é que eu vou deixar ela ali? E se ninguém encontrar ela? Eu me questionaria assim. Mas ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu confiar em Deus. Glória a Deus. Ela escolheu depositar a confiança dela no Supremo. Se fosse a minha filha... Então, ela escolheu a melhor parte. Glória a Deus. Ela escolheu confiar integralmente em Deus. Eu fico imaginando o que ia no coração daquela mulher. Entendeu? O que será que ela pensava? Entendeu? Mas ela confiou. Eu estou depositando o meu filho nas mãos de Deus. Irmãos, é exatamente isso que nós temos que fazer. Pôr os nossos filhos na mão de Deus. Colocar eles na mão de Deus. Entendeu? Temos que orar, sim, temos que orar. Temos que corrigir, é nossa obrigação. Mas nós temos que descansar em Deus. Senhor, toma conta. Está difícil a situação, está dando trabalho. Senhor, cuida. A minha filha está a quilômetros de distância de mim. Eu não posso cuidar dela.
Eu não tenho como cuidar dela. Ela está do outro lado do planeta. Né? Eu não tenho como cuidar. Eu vigio, fico no pé. Se posta alguma coisa na internet que eu acho que está demais, eu vou lá e dou uma cutucada. Entendeu? Olha, tira isso daí. Entendeu? Ligo sempre. Né? A gente está sempre ligando para minha mãe para saber. Mas eu não tenho como ficar no pé dela. Porque ela está muito longe. Então eu simplesmente virei para Deus e falei, Senhor, cuida dela. Acontece alguma coisa? É só isso que eu posso falar. Senhor, guarda a minha filha. Põe teu anjo aí para guardar a minha filha. Glória a Deus, aleluia. Isso que a gente tem que fazer. Pedir para Deus guardar os nossos filhos. Né? Depositar os nossos filhos. Esse é o grande segredo para criar filho. Confiança em Deus. Entendeu? É confiar em Deus para a gente poder criar filhos emocionalmente saudáveis. Né? Confiar, acreditar que eles vão confiar e que eles vão depender de Deus. Porque a partir do momento que você ensina o teu filho a ser fiel a Deus e a ser dependente de Deus, toda certeza ele vai crescer um adulto fiel a Deus. Porque ele recebeu bons frutos. Ele viu bons frutos. Né? Tem um tópico que é aflitivo para muitos pais. Não é só aqui. Nas igrejas assim, que a gente passa, que a gente conhece outros irmãos de outras igrejas. Pastores, se a gente conversa com pastores de outras igrejas, eles comentam, né, com a gente que uma coisa assim que aflige muito os pais, como manter os filhos na igreja. Porque quando é pequeno, quando é do tamanho das crianças aí, da Sara, da Rebeca, da menina da irmãzinha ali, é muito fácil. É muito fácil você manter ele na igreja, porque você leva. Né? Ele está embaixo da sua autoridade. Você leva. Então não tem como ele não ir. Né? Você fala para ir por ali, ele fala, não, mas eu vou por aqui. Eu quero ir por ali. Você, eu tive filha adolescente, até hoje não é assim. De vez em quando eu digo, é por ali. Não, mas é por ali que é melhor. Aí você tem que deixar aí e falar, Deus, guarda. Né? Você não pode guiar. A gente não pode ver a vida dos filhos. Não tem como. Né? É assim, desde o início da humanidade, a família tem base principal, é a base principal da sociedade. Desde o início dos tempos. Né? E os costumes e até mesmo os cenários, né, eles se modificam. Né? Eles vão mudando com o passar dos séculos. Mas tem uma coisa que não muda, irmãos. É o papel da família. Né? Os costumes mudam, as coisas mudam, né? Você tem um acesso maior à tecnologia, a tantas outras coisas. Mas a família, ela não pode mudar. O papel da família, ela não pode mudar. Ela tem que permanecer o mesmo. Ela tem que ser o mesmo. Família tem, toda criança tem que ter como base família. Seja pai e mãe, seja pai. Tem vários casos que tem só o pai, que tem só a mãe. Né? Nem todo mundo pode criar os filhos com os dois. Né? Acontece coisas pelo meio do caminho que atropelam as famílias e que infelizmente elas se racham. Né? Não tem como. Né? Tem coisa que não dá para você consertar. Né? E assim, é da família que vem a formação do caráter. Né? E até biblicamente falando, é nesse contexto que vem a importância da formação religiosa. Né? Quando é criança. A mãe fala assim, mas o meu filho é muito pequeno para ir para a igreja. Muito pequeno para ir para o culto. Para ficar no culto. Ele é muito pequenininho. Ele é muito pequeno. Mas é engano. Porque de pequenininho é que eles aprendem. A Rebeca, eu gosto mais da Rebeca, né, gente? Então, ela tem uma coisa na Rebeca que eu admiro muito. E a gente até comenta isso lá em casa. Quando ela senta, a gente tem a oportunidade de conviver mais com a Raquel, né, que a gente sempre vai lá na casa deles. Quando ela senta para comer, ela já senta, aí ela já começa assim.
Vai do céu, abençoa os missionários, abençoa o pastor, e ela vai. Entendeu? Então, isso eu acho assim, muito interessante. Tem coisa que ela fala ali que ela não tem nem noção do que ela está falando. Entendeu? Só que todo domingo ela está aqui. Os pais dela trazem ela todo domingo. Ela começou desde cedo. Dificilmente ela vai chegar lá na adolescência e vai se desviar. Porque a semente foi plantada nela pequenininha, como tantas outras crianças. Então não ache que o seu filho é pequeno para levar para a igreja. Não pense assim, não. Leve sim, traga sim teu filho para a igreja, sabe? Quer participar das coisas, é pequeno, deixa participar. Quer cantar, deixa cantar. Deus usa a criança. Na Bíblia não está escrito que Deus só vai usar o adulto. Não tem isso. Deus vai usar os pequenos também. A gente tem tantos casos de crianças que são usadas, né? E que falam o coração das pessoas, né? Assim, embora a tarefa de manter os filhos da igreja, depois de crescerem, vem tornando muito difícil. Né? Vem tornando difícil. Devido a tantas influências externas, devido a tanta coisa, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é uma missão impossível. Não é. Não é uma coisa impossível. É algo que, buscando a direção de Deus, a gente consegue. A gente consegue. Entendeu? A gente não consegue sozinho. Sozinho a gente não consegue. Assim, ó, tem uma coisa que psicólogos, educadores, pais e até mesmo alguns pastores concordam. Tudo começa na infância. Né? A criança, até aproximadamente assim, 7 anos, ela está formando a sua personalidade. Né? Alguns vai além disso, forma a sua personalidade lá com 8, 9 anos, depende muito da criança. Outros, 6, 7 anos, a personalidade já está prontinha. Nessa idade, nessa fase até os 7 anos, ela é igual uma esponja. Ela absorve tudo que ela vê pela frente. Seja bom ou seja ruim. Ou seja, se você traz o seu filho pequeno para a igreja, essa esponja vai absorver o quê? Coisas boas. Se você leva ele para o mundo, ele vai absorver o quê? Coisas do mundo. Entendeu? Só que aí lá na frente, não vai adiantar. Porque não vai voltar mais atrás. Aí lá na frente vai ser outra etapa. Né? Você vai ter que tomar outro rumo. Porque o seu filho já absorveu as coisas erradas. Ah, mas eu estou cansado para levar para a igreja. Ah, porque não sei o quê. Muitas vezes eu fui para a igreja, algumas pessoas conhecem a minha história, muitas vezes eu fui para a igreja, assim, pela misericórdia e graça de Deus. Mas eu ia para levar minha filha, porque eu morria de medo que ela se desviasse. Só de pensar na hipótese de ver a minha filha no mundo, bebendo, fumando, aquilo me apavorava de tal forma, vivendo coisas que Deus não tinha determinado para ela, aquilo me deixava tão apavorada que eu ia para a igreja. Trabalhava o dia inteiro, cansada, e ia para a igreja. Às vezes você estava lá no fundo. Porque era para ninguém me ver, porque eu estava só pobre. Mas eu ia. Tinha coisas na igreja, ela dança na igreja assim, desde a idade da Sara. Às vezes tinha eventos na igreja, né? E... precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, precisa comprar não sei o quê. Eu falava, Senhor, dai-me graça. Para quem não sabe, ela não é filha de sangue do meu marido. Ela é do meu primeiro casamento. Ela é japonesa, mas é filha do meu primeiro casamento. Eu criei ela sozinha, né? Eu não criei ela, não tive pai para criar ela. Hoje ela tem um super pai. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão da minha vida,
né? Eu tive que abrir mão da minha vida pessoal, né? Eu não namorava, porque eu tinha uma filha mulher, né? Então eu pensava assim, como é que eu vou colocar outra pessoa em casa se eu tenho uma filha mulher? Né? Já partia daí. Então eu vivi para criar ela. Vivi para isso. Passei muitas dores de cabeça. Abri mão de muita coisa. É tanto que faculdade, eu comecei a fazer a faculdade, ela já estava praticamente criada. Tinha minha mãe? Tem a minha mãe até hoje, graças a Deus. Tinha meu pai na época. E assim, minha mãe falava, não, pode deixar ela aí, você pode sair, você pode fazer e viajar. Eu falava, não, a minha filha é minha responsabilidade. Eu coloquei ela no mundo, não foi minha mãe. Não foi minha mãe. E eu sempre me preocupei em não tirar minha filha da presença do Senhor. Não permitir que ela saísse da presença do Senhor. Tanto que quando eu vim pra cá, eu chamei ela, eu sentei com ela, falei, Kari, a mãe está indo para o Japão ficar com seu pai. Só que assim, você vai permanecer na igreja? Ela olhou bem para mim e falou para mim assim, lógico, né, mãe? Não vou para a igreja por tua causa. Né? As mães sabem como é que é, né? Quem é mãe aqui sabe como é que é, né? O coração da gente sangra. Né? E eu vim para cá e acompanhando, e ela nunca saiu da presença do Senhor. Ela permaneceu na igreja, ela trabalha na obra. E a gente tem que ensinar para os nossos filhos que ir para a igreja é prazeroso, não é um fardo. Né? Não você chegar no domingo e falar assim, ai, vamos para a igreja de novo. Aí seu filho vai virar e vai falar assim, então por que a gente tem que ir? Não é verdade? Se é um fardo para você, porque a criança vai pensar isso. Ele vai pensar assim, poxa, se para o meu pai e para minha mãe ir para a igreja é um fardo, por que ele quer me enfiar lá dentro todo domingo? Porque todo domingo minha mãe tem que me arrumar para me fazer para a igreja. Se para ela é um fardo. Né? Então a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Ir para a igreja é um prazer. Ler a Bíblia é prazeroso. É gostoso. Não coloca a leitura da Bíblia para o teu filho como um peso. Uma vez uma mãe, eu dava aula na escola bíblica para adolescente. E ela chegou para mim e falou assim, uns 12 anos, irmã, minha filha está de castigo. Eu falei, é mesmo, irmão? O que aconteceu? Olha, ela me desobedeceu e não sei mais o que. Eu falei, mas que castigo que você deu para ela, irmã? Eu fiz ela ler o Salmo 119 3 vezes. Falei, irmã, eu acho que quem está precisando ler o Salmo 119 umas 10 vezes é a senhora, viu? Porque, olha, desde quando você fala para um filho, olha, você pega a Bíblia, você está de castigo e você vai ler a Bíblia. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Essa criança vai pegar uma raiva tão grande da Bíblia, entendeu? Que para ele a Bíblia vai ser assim, um fardo. Ele não vai ter prazer em ler a Bíblia. Ele não vai ter prazer. E para ele é um fardo. Provavelmente essa mãe não lia a Bíblia. Né? Porque se ela lesse a Bíblia, ela não ia mandar um filho ler o Salmo 119 3 vezes, gente. Porque é desse tamanho. Né? A gente lê, mas quando você chega na metade dele, você não lê de uma vez. Você não lê. Porque se você ler ele de uma vez, vai virar um fardo. Você não vai entender nada. Então a gente tem que mostrar para os nossos filhos que ir para a igreja é um prazer. É gostoso. É algo bom. Entendeu? Que ler a Bíblia é gostoso. Criança, adora história. Criança gosta demais de história. Criança na fase das crianças aqui, eles gostam muito de história. Então leia as histórias bíblicas para ele. Tem tantas histórias bíblicas maravilhosas, com uma vantagem. O que você está lendo ali para o teu
filho é a verdade, não é conto de fada. Né? Você não vai estar lendo lá sobre a Bela Adormecida e não sei mais quem. Você vai estar lendo a verdade. Né? Você vai estar contando sim uma história para ele, mas algo que ele vai carregar para a vida inteira. Né? É algo que para ele vai ficar com ele a vida inteira. Né? Criança, ela absorve tudo que ela ouve, tudo que ela vê, tudo. Tudo ela observa. Uma criança pequena, ela observa tudo. Tudo. Até o que não deve. Tudo. Principalmente o que não deve, né? Então, isso quer dizer o quê? Ela está observando a sua conduta. Né? Ela está observando se você ora. Ela fala, pô, meu pai ora, minha mãe, né? Minha mãe é a Bíblia. Né? Pô, minha mãe vive falando mal do irmão. Então, ela está de ouvido ligado. Tudo ela observa. Tudo. A criança, ela observa tudo. Uma criança na idade da Sara, ela está ali brincando com a Rebeca, por exemplo, você acha que ela não está ouvindo. Você quer falar alguma coisa aqui, você pensa assim, não está escutando. Engano teu. Porque ela está com o ouvido ali na Rebeca, mas o outro dela está ligado no que você está falando. Isso é da idade dela. Não é porque ela é uma criança enxerida, porque ela é uma criança enxerida, não é nada disso. É a idade da descoberta. Tudo ela quer saber. Tudo ela vai te perguntar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos espelhos dos nossos filhos. Entendeu? É nessa fase que a criança absorve a autoestima, né? É onde a identidade dela é formada. Se ela vive num lar turbulento, a identidade dela vai ser de uma criança turbulenta. Se ela vive num lar de briga, a identidade dela vai ser uma criança de briga. Né? Se ela vive num lar onde há contenda, ela vai crescer e ela, lógico, ela vai achar que ela pode fazer a mesma coisa. Porque foi o exemplo que ela teve. Foi o espelho que ela teve. Nós precisamos tomar cuidado para que nossas crianças absorvam princípios corretos, não princípios equivocados, errados, né? Que é diferente daquilo que Deus tem para elas, daquilo que Deus determina para elas, daquilo que Deus nos orienta a fazer. Né? Porque Deus nos orienta a criar os nossos filhos embaixo da graça dele, né? Dentro da igreja. Né? Mas se essa criança tem um conceito equivocado, ela vai ser criada fora dessa vontade de Deus. Quando essa criança chega na adolescência, famosa adolescência, né? É um assunto assim tão discutido, né? É a etapa onde a coisa pode complicar. Ela complica nessa fase. Por quê? Nessa fase que os filhos, eles têm muitos conflitos emocionais. Né? São inseguros, inconstantes. De manhã ele quer vestir rosa, de tarde ele já quer vestir verde. Né? Essa fase é assim. Quem teve filho adolescente sabe disso. Eles mudam de ideia assim, igual o vento, né? Passou o vento, a coisa mudou. Eles mudam, é impressionante. Eu falava para ele, o cara assim, mas você não queria aquele lá, mas não quer mais. Ela saía de casa, eu vou comprar tal sapato. Então tá bom, então vamos. Formadinho na cabeça. Quero aquela roupa, quero aquele sapato. Tá bom, então vamos. Quando chegava lá, ela já ia contando, mas você não disse que queria aquela, mas não quero mais não. Aí ela comprou o outro sapato, resultado, né? Sabe como que é mulher, né? É, meu bem? Aí tem que mudar tudo, né? A bolsa, a roupa, o acessório, e aí vai, né? Sim. O cinto. Então eles mudam de opinião assim, no estalar de Deus. Né? Por estarem passando pelo período de mais reflexão dos conhecimentos recebidos, né, nessa fase, eles mudam muito de opinião, então eles são facilmente influenciados. Verdade. É nessa fase que eles são influenciados. E quando é criança, você decide. Quando é adolescente,
os outros influenciam, né? Principalmente pelas filosofias anticristãs. Muitos jovens, eles se desviam, não é na fase adulta não, irmãos, é na adolescência. Ele vai para a igreja, porque os pais obrigam ele a ir, mas ele não está lá dentro da igreja. Ele chega na igreja, o último lugar que ele está é dentro da igreja. O corpo dele está ali, sentado dentro da igreja. Porque os pais falam, não, você tem que ir. Mas ele não está dentro da igreja. Porque eles são influenciáveis. Nessa fase tem uma facilidade muito grande. Aí o que acontece? É também na fase da adolescência que o exemplo dos pais em relação à prática da fé cristã é colocado em prova. É onde eles começam a contestar a fé, né? Nesse período, a conduta dos pais é de uma importância assim, fundamental para que os jovens continuem no caminho. É porque nesse sentido, ele é muito frágil. O adolescente é muito frágil. E o pai tem que ser muito forte, o pai e a mãe, para estar ali, por trás, dando respaldo. Entendeu? Para o filho falar assim, não, meu pai e minha mãe estão aqui. Entendeu? Eu sou frágil, eu estou frágil, mas meus pais estão aqui. Porque a partir do momento que você está ali, guardando o seu filho na adolescência, em oração, né? Guardando o seu filho na busca com o Senhor, ele comete erros. Ele vai cometer erros. Todos nós cometemos. Mas ele sabe que ele tem alguém ali, ó. Se faz para você, você suporta. Mas se atingir teu filho é diferente. Então, para não chegar nesse ponto de você sair da graça pelo teu filho, orem pelos teus filhos. Jejuem pelos teus filhos. Levem os teus filhos para a igreja. Não permita que o diabo venha ganhar a batalha do seu filho. Não permita isso. Porque ele vai fazer de tudo, mas de tudo. Ele vai mostrar para o teu filho as coisas bonitas, né? Ele vai mostrar tudo que você disser que não pode, ele vai mostrar para ele que pode. Né? Vai aparecer o amiguinho lá, entre aspas, e vai falar para ele assim, conversa fiada. Claro que pode. Eu dei aula, não foi só para criança evangélica. Eu dei aula para adolescente não cristão. Entendeu? E você acaba se envolvendo na vida do aluno. Não tem jeito, você acaba se envolvendo. A gente acaba vivendo a história deles. Porque eles passam mais tempo com o professor do que com os pais. E são muitas aflições. Muitas. Pais que bebem, crianças que são criadas a Deus dará. Eu tive uma aluna, com 8 anos de idade, que ela chegou para mim, na sala de aula, e falou para mim assim, Pro, esta noite eu dormi na rua. 8 anos de idade. Eu olhei para ela e falei assim, menina, como assim você dormiu na rua? Eu falei, e a sua mãe? A minha mãe, ela bebeu, dormiu, eu pulei a janela e fui para a rua. 8 anos de idade. Eu falei, e o teu pai? Ih, meu pai é um caso perdido. Ele está preso. Desse jeito, meu pai é um caso perdido. E aquilo me mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, os nossos jovens estão se perdendo. Nessa época, estava muito puxado para mim e eu tinha parado de dar aula na escola bíblica. Ele estava muito puxado. Eu estava estudando, dando aula em 2 escolas.
Aí, e tinham me chamado para dar aula de novo e eu tinha falado que eu ia pensar. Porque estava muito complicado. Não era nem para mim pegar uma sala, porque já estava no meio do ano. Era para mim pegar umas férias de uma professora da escola bíblica. Aí eu peguei, isso foi no domingo, que me chamaram. Na segunda-feira ela me contou essa história. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para o meu pastor lá e falei para ele assim, pastor, alguém já pegou a sala dos adolescentes? Ele falou para mim assim, não. Ela vai sair de férias e eu vou ter que colocar a sala junto com os jovens. Eu falei, não precisa. Aí ele falou para mim, por quê? Eu falei, porque eu vou pegar a sala de novo. Aí ele, glória a Deus! Precisou Deus usar uma pessoa do mundo para que eu quisesse, para que eu achasse tempo, né? Para me encontrar tempo para pegar a sala de novo. Porque eu não queria realmente, eu estava muito sobrecarregada. Muita coisa da faculdade. Né? Então não desista da instrução dos seus filhos na igreja. A instrução que nós damos para o nosso filho no dia a dia, nas escolas, no período discipular e tal, é muito importante. É muito importante, sim. Você vai formar profissionais, ele vai ter bagagem para trabalhar, para arrumar um bom emprego, mas a mais importante, na minha opinião, é a formação que você dá dentro da igreja, dentro da sua casa. Porque na sua casa também pode ter uma igreja. Na sua casa. Não ache que o seu filho precisa aprender só na igreja. Não é só aqui, não. Ele precisa aprender lá em casa. Porque ele aprende muito mais com o exemplo que você dá para ele do que com o que ele escuta na igreja. Porque na igreja ele se dispersa. Agora, o que ele vê você fazendo, isso ele guarda para sempre. Isso ele vai guardar. Isso vai permanecer com ele pro resto da vida. Isso ele vai passar para os filhos dele quando ele tiver um filho. Então, irmãos, nós precisamos criar filhos saudáveis, porque só assim nós vamos ter jovens aptos a levar a salvação para outros. Né? Os nossos filhos, eles são o futuro da igreja. Jesus pode voltar amanhã, mas pode voltar daqui 10 anos, daqui 20, nós não sabemos. Então nós temos que preparar os nossos filhos para amanhã ele preparar outros filhos, outros jovens. Né? E para que eles absorvam isso de forma correta. O diálogo. Não existe nada mais importante numa família do que o diálogo. O diálogo ele é assim, franco e honesto. Né? O diálogo franco e honesto. Ele é muito importante dentro de uma família. Isso cria um vínculo muito grande entre os pais e filhos. Porque o seu filho ele vai falar assim, poxa vida, eu posso conversar com tal coisa com a minha mãe. Eu tenho esta liberdade de conversar com a minha mãe. De chegar para a minha mãe e contar para ela o que me aconteceu. Ele vai poder... Porque senão ele vai buscar lá fora. Entendeu? Se você não conversa com o teu filho, se você não ensina o teu filho a ter confiança em você, ele vai buscar lá fora essa confiança. É muitas vezes onde ele adquire a confiança do traficante. Porque o traficante, ele perde tempo com o seu filho. Ele não ganha o filho, aquele adolescente, ele não ganha ele hoje. Ele não chega para um adolescente e fala para ele assim, olha, usa droga aí que é legal. Não é assim. Não é assim. Ele perde tempo. Ele vai 2, 3, 10 vezes, né? O pastor, acho que não trabalhou em escola do Brasil, né? Mas aqui ele trabalhou. Então, nas escolas do Brasil é assim. O adolescente é assediado na porta das escolas pelos traficantes. Mas não é uma vez, não. É 10 vezes.
Então, perca tempo, entre aspas, com seu filho. E se você não fizer isso, o mundo vai fazer. O mundo vai fazer. E o adolescente vai se desviar. Porque ele é frágil, volúvel. Ele pensa uma coisa de manhã e outra de tarde. Ele não tem firmeza de pensamento. Seja amigo do seu filho. Mostre ao seu filho que ele tem valor. Diga para ele que você o ama. Fala para o teu filho assim, olha, você é precioso para mim, você é presente de Deus para mim. Isso é muito importante. Gente, quem não gosta de ser valorizado? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ouvir palavras de incentivo. Né? Palavra que diz assim, que legal, você tirou uma boa nota na prova. Poxa, que bom. Teu esforço valeu a pena. Deus te recompensou do seu esforço. Todo mundo gosta. Né? E o teu filho está esperando isso. Quando ele chega para você e fala assim, olha, tirei uma boa nota. Que bom. Ele está esperando você falar assim. Ele está esperando você virar para ele e falar assim, poxa vida, meu filho, que legal. Que bom, você está vendo? Você se esforçou. Né? Você fez a sua parte. A minha filha, quando às vezes ela me manda, mãe, amanhã eu tenho uma prova, mãe, é muito difícil. Aí eu falo para ela sempre o seguinte, você estudou? Muito. Eu falei, então descansa. Porque você fez a sua parte, acho que Deus vai fazer a dele. Você não vai esquecer uma vírgula. Então é muito importante a gente dizer para os nossos filhos que a gente ama eles. Ser amigo deles. Porque se você não for amigo do seu filho, tenho certeza que tem uma certa pessoa que vai adorar ser amigo dele. Tenho certeza disso. O diabo vai gostar muito de ser amigo do seu filho. Porque junto com ele vai levar outro monte. Porque adolescente anda em bando, né? Adolescente não anda sozinho. Né? E aí o que vai acontecer? O adolescente ele tem um poder muito grande de influenciar os outros amigos. Então se você ensina o teu filho, ele vai influenciar de forma boa. A influência dele vai ser levar os outros para a igreja. Agora, se ele aprende de forma errada, aí ele vai levar de forma errada. Nessa fase da adolescência, a mãe ela tem uma importância muito grande. Muito grande. Nessa fase, a mãe é muito importante. Mesmo porque um filho não é feito por um só, né? Filho é responsabilidade dos dois. Da mãe e do pai. Só que nessa fase, o adolescente, ele se aproxima muito mais da mãe do que do pai. Porque na maioria das vezes o pai é mais rígido, né? Tem mais autoridade. Então ele já pensa assim, se eu for contar, meu pai já me vai dar uns tapas. Né? Então eu conto com a minha mãe. Né? A minha filha, como não tinha, então ela tinha que se virar comigo mesmo, né? Em todas as situações. Não tinha jeito, né? Tinha que se virar. Então nessa fase do adolescente, ele sente uma necessidade de confiar em alguém. De conversar. É nessa fase que a mãe entra. Né? Cultivar o diálogo. Cultive a confiança do seu filho. Para ele poder te contar os seus anseios, né? Os seus sonhos, os seus projetos. O adolescente tem muitos sonhos, muitos projetos. Né? Não seja sempre só repreensão. O pai tem que repreender o filho. Né? O pai repreende o filho que ama. Mas não seja só repreensão. Seja amor. Seja zelo. Né? Seja cuidado.
seu filho, ele busque em você as respostas das dúvidas dele, não lá no mundo. Ele vai achar lá no mundo as respostas que ele está procurando. De forma errada. Não da forma que Deus, que está no coração de Deus. Que é a permanência da família. Né? Ele vai buscar lá fora de forma errada. E ele vai encontrar. Se você não der para o seu filho esta confiança, ele vai achar lá fora. Né? E a maior parte desses adolescentes, assim, eu trabalhava com adolescente da igreja e não da igreja. E assim, eles tinham, na minha sala da escola bíblica, tinham muitos adolescentes de pais não cristãos. E assim, um dos anseios que eles vinham me contar as histórias e tal. Então eles passavam a confiar em mim, né? E coisas assim que eles tinham um anseio muito grande, era do problema dos pais não serem crentes. Tinha um garoto que ele falou para mim assim, olha, é um problema sério, professor. Eu falei, por quê? Porque eu aprendo uma coisa aqui e outra na minha casa. Só que com um detalhe, irmãos, esses pais não eram cristãos. Esse menino tinha que ser luz lá, nas trevas. Então seja você luz na sua casa. Né? Seja espelho para o seu filho. Peça perdão para o seu filho. A gente também erra com os filhos. A gente comete erros com os filhos. A gente diz coisas que não deve. A gente diz, sim. Às vezes a gente falha. Mas não tenha medo de pedir perdão para os teus filhos, não. Porque o dia que você pede perdão para o teu filho, ele está aprendendo que ele também precisa pedir perdão. Que ele também precisa perdoar. Ele aprende isso. Porque com o teu exemplo é que ele aprende. Porque nós somos espelho. Né? Salmo 127, 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O adolescente, ele é uma pessoa assim. Ele não é criança, nem é adulto. Né? Ele está naquele período de transição. Né? Aí ele pergunta assim, sou o que então? Né? Minha filha perguntava muito isso. Não sou criança, mas também não sou adulto. Não posso tomar atitude de adulto. Mas se eu faço alguma coisa, você fala para mim, nossa, mas você não é mais criança. Né? Não é verdade? Eu só respondia para ela o seguinte: você é fruto do sonho de Deus. Era só isso que eu dizia para ela. Filha, você é fruto do sonho de Deus. Porque não adiantava eu explicar para ela, olha, você é adolescente é assim. Não ia adiantar. Ia ficar mais revoltada ainda. Irmãos, incentive e cultive as boas amizades dos seus filhos. Eles precisam conviver com pessoas da idade deles, sim. Mas pessoas emocionalmente saudáveis. Se o seu filho já é um adolescente complicado, ele vai conviver com outro adolescente complicado e meio. O que vai virar? Você vai ter dois problemas. O do seu filho e do filho do outro. Então cultive as amizades dentro da igreja. Dê prioridade para os amigos da igreja do seu filho. Tem eventos na igreja, incentive os seus filhos a participar. Incentive. Ah, eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Incentive, sim, a participar. Aí as mães, eu já ouvi isso de muitas mães, ah, não, minha filha tem vergonha. Se você continuar falando, não, minha filha não vai participar de nada da igreja porque ela tem vergonha, ela vai continuar com vergonha e ela não vai participar. Ele não vai participar de nada da igreja. A gente precisa, sim, ensinar eles a conviver em sociedade, porque a sociedade está aí, a gente faz parte dela.
né? A gente vive com ela, mas você tem que ensinar para eles que eles não fazem parte de lá. Eles convivem lá. Mas o que eles aprendem lá, 99,9% eles têm que deixar lá. Você vive no mundo, mas você não faz parte dele. Né? Eu ouvi de uma mãe a seguinte frase: minha filha passa muito tempo na igreja. Uma mãe veio reclamar para mim um dia isso. Minha filha passa muito tempo na igreja. Falei, irmã, e você não está dando pulo e dando glória a Deus? Ela olhou para mim assim, mas irmã, ela passa o dia inteiro, final de semana é o dia inteiro na igreja. Falei, irmã, dê glória a Deus. Porque eu prefiro que a minha filha se enfie na igreja sábado de manhã, saia sábado de noite, fique esse domingo o dia inteiro na igreja, do que ela está lá na minha casa ouvindo o que não deve, ou então está na casa da amiga aprendendo o que não deve, porque você dá um ensinamento e o outro pai dá outro. Aí eu me perguntei, falei, Senhor, será que ela preferia que a filha estivesse no mundo? Essa irmã é uma serva de Deus, diaconisa na casa do Senhor. Né? Aí a gente se pergunta, o que está errado com os nossos jovens? Aí eu me pergunto, o que está errado com os nossos pais? Não é os adolescentes que estão errados, somos nós. Nós é que estamos criando os nossos filhos, nós, que eu digo, né, fora da presença do Senhor. Filhos precisam ser criados na presença do Senhor. A gente tem que ficar muito alerta quanto aos filhos. Amizades, onde vai, com quem vai. Porque até mesmo lá no Brasil, as crianças fazem muito, os adolescentes fazem muito trabalho em grupo. Aí vão na casa um do outro. Então nós, pais, temos que estar alertas quanto a isso. Porque você não sabe que tipo de ensinamento se tem naquela casa. A gente tem que estar muito alerta quanto à internet. A internet é um saco de dois gumes, né? Ela é boa e ela é ruim. Ela é boa porque se você pega e traz pro teu lado bom, você vai usufruir muito bem dela. Só que você imagina o seguinte, uma criança de 12 anos, 13 anos, um adolescente, sozinho na internet. Você acha que ele vai assistir desenho animado? Ele vai ver tudo que ele não pode, se ele estiver sozinho. Pai e mãe tem que ser invasivo, sim. Eu tive um professor de psicologia na faculdade que ele falava isso. Pai e mãe tem que ser invasivo. Tem que invadir privacidade, sim, de filho adolescente. Você tem que invadir. Filho adolescente, você tem que saber. Porque o problema, a gente só consegue contornar ele quando você pega ele no início, né? Se o problema está começando, você contorna. Se ele já estiver lá no olho do furacão, não tem como. Aí, ora. Porque aí é só a graça de Deus. Tenha tempo para passar com seus filhos. Aqui no Japão as pessoas trabalham muito. Mas tenha tempo. Disperse tempo para você passar com o teu filho. Muitas vezes, você ir ali na esquina comprar um sorvete com o teu filho tem uma importância tão grande na vida dele, você não tem noção do que é. Eu assisti uma pregação outro dia de um pastor, e ele falando assim, né, amor? Ele falava assim, que um pai entrou no quarto e o filho dele, pequeno, aproximadamente 4 anos, estava orando. Deus, eu quero ser uma televisão. Me faça ser uma televisão.
Aí diz que o homem ficou parado na porta. Mas como assim eu fiquei nessa televisão? Porque o meu pai fica muito tempo com a televisão. Então ele achou, na inocência dele, que se ele se tornasse uma televisão, o pai dele ia ficar com ele. Tem aquela outra história também que ele fala assim, pai, quanto você ganha por hora? Tanto. Ele juntou o dinheirinho dele, chegou e falou, então tá aqui, pai, ó. Passa uma hora comigo. Disperse tempo com seu filho. É muito importante. Discipline teu filho, mas também dê amor. Dê muito carinho, mas também ponha limites. Deus, Ele nos corrige. Né? Sempre Deus nos corrige. Mas você quer ato de maior amor, que Ele dá o único filho dele para morrer por nós? Ele nos corrige, mas Ele também tem amor por nós. João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ame o seu filho, mas discipline o seu filho. Cumpra as promessas que você fizer aos teus filhos. Ninguém gosta de caminhar com quem não cumpre o que fala. Eu não gosto. Tenho certeza que todo mundo não gosta. Então, cumpra as promessas. Não prometa para o teu filho aquilo que você não pode cumprir. Não fale para o teu filho que você vai dar ele uma Ferrari se você não tem dinheiro para comprar um Fusquinha, né? Não é verdade? Você não pode prometer para o seu filho, olha, eu vou te levar em tal lugar, mas você não tem dinheiro para levar. Sabe o que você vai ser, irmão? Mentiroso. Você vai estar ensinando o teu filho a mentir. Se você prometeu uma coisa para o teu filho e não deu para cumprir, conta a verdade para ele. Senta com seu filho e conta a verdade. Fala para ele, olha, aconteceu uma imprevisto. Eu tinha prometido, mas não deu. É melhor do que você virar para ele e falar assim, olha, não vou fazer. Não quero fazer porque eu sou pai e você é filho. Quem manda sou eu. E pronto, acabou. Você simplesmente minou a confiança que ele tinha em você. Ele vai pensar assim, meu pai é mentiroso. Meu pai não vive falando na igreja que mentir é pecado, como é que ele conta mentira? Como é que ele me promete uma coisa e ele não cumpre? Criança vive de exemplos. Criança cresce de exemplos. Falar a verdade é sempre o melhor caminho. É sempre o melhor caminho. Porque você pensa que você está enrolando ele, você só pensa. Porque as crianças de hoje, eles dão nó na gente assim, ó, anos-luz. Quando você pensa que ele vai, já está voltando, com tudo pronto. Respeite as emoções do seu filho. Cada pessoa tem um tempo de aprendizado. Ninguém aprende. Tem 10 filhos na mesmo pai e da mesma mãe. Um aprende em 5 dias, o outro em 10, o outro em 20. Cada um tem o seu tempo. Então respeite as emoções do seu filho. Ser pais é uma grande bênção. E uma responsabilidade enorme, que alcança a eternidade. Devemos fazer o melhor para guiar nossos filhos no caminho de Deus. Finalizando, Salmo 144, 12. Então, na juventude, nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar o palácio. Que nossos filhos sejam planta viçosa, pois planta viçosa dá frutos bons. Né? Lembrando sempre, irmãos, que o maior legado que os pais deixam para os filhos é o exemplo. Né? Se dermos bons frutos,
nossos filhos com toda certeza também vão dar. Que Deus abençoe os nossos filhos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy.